Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Marina. Podemos começar. Vamos lá, agradeço a participação de todos nesta audiência pública, convocada pelo secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde, a SECTICS, Carlos Gadelha, para ouvi-los sobre a ampliação de uso da vacina pneumocócica conjugada 13-valente, avaliada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a CONITEC, para a imunização de crianças de até 5 anos de idade contra a doença pneumocócica invasiva e pneumonia. A audiência busca levantar mais subsídios para a tomada de decisão do secretário da SECTICS, além dos já compilados no relatório técnico final da comissão sobre a incorporação da tecnologia no SUS. O tema já passou por consulta pública e recebeu recomendação final desfavorável à incorporação pela CONITEC. Serão ouvidos nesta tarde não só representantes dos fabricantes da vacina pneumocócica conjugada 13-valente, como também da vacina pneumocócica 10-valente, que pertence ao calendário vacinal das crianças brasileiras desde 2010. Uma vez que na avaliação feita pela CONITEC, observou-se a incerteza no benefício adicional da substituição das vacinas. Os aspectos que foram considerados serão detalhados pelos profissionais da área técnica do Ministério da Saúde na sequência, e com esta audiência pública, a ideia é coletar mais informações, a fim de um melhor entendimento sobre o tema. A incorporação de tecnologias no SUS é avaliada pela CONITEC. A comissão atua sempre que demandada e leva em consideração aspectos como eficácia, acurácia, efetividade e a segurança, além da avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já existentes e o seu impacto orçamentário para o SUS. Para esta audiência foram convidados representantes da SECTICS, do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde, o DEGITS, da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, a SVSA, e das fabricantes Pfizer e Biomanguinhos Fiocruz. Esta audiência está sendo transmitida ao vivo pelo canal da CONITEC no YouTube, no endereço youtube.com/reuniões da CONITEC. Agora convidamos o presidente da sessão, o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde, a SECTICS, Carlos Gadelha, para a primeira fala desta tarde. Com você, secretário, boa tarde. Boa tarde. Me ouvem bem? Sim. Primeiro, eu queria dizer da minha satisfação em estar aqui. Eu queria estimular fortemente que as pessoas presentes, até em nome aí da nossa transparência, que também vamos divulgar no YouTube, não é uma obrigação, mas dentro das possibilidades que os equipamentos permitirem, que pudessem abrir a janela, né? Que eu acho que fica importante, porque ele ficará como um documento gravado no YouTube, no link, e também para que a gente possa ter uma interação um pouquinho mais próxima, mesmo que sendo em meio virtual, né? Bom, eu não vou tomar muito tempo aqui nessa abertura. Eu só queria lembrar aqui, né, a CONITEC é uma construção inovadora no Brasil. Eu tive a honra de participar do momento da criação da CONITEC, 2012 ou 2013? 2012, não é? 2012. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Eu cheguei a ver alguns posts, algumas coisas, né, de modo não favorável a um processo que é um avanço civilizatório, é um avanço para o nosso SUS. Estamos fazendo essa audiência pública em respeito ao processo, em respeito à CONITEC. Nós não podemos perder de vista que, se não fosse essa instância daqui, a própria adesão à vacina, no momento crítico para o Brasil, poderia ter sido mais fragilizado do que foi a época da pandemia. Então, eu quero passar uma primeira mensagem, que a gente permita que este evento seja um momento sempre de aperfeiçoamento, mas de celebração das instituições. Eu não aceito críticas e comentários que li que colocam em dúvida a correção, a transparência e a pertinência
deste processo baseado na análise pública do ganho das tecnologias frente ao contexto do nosso sistema de saúde, frente ao contexto dos investimentos públicos e frente ao contexto da população. Então, eu consultando aqui todo o material, que participei da construção, é facultado ao secretário que toma a decisão final de incorporação a possibilidade de ouvir. Houve um questionamento, um posicionamento da empresa Pfizer, desejando dar maiores esclarecimentos. Eu acatei imediatamente quando recebi. Acho que é importante a gente estar com o maior grau de esclarecimento possível, tanto para a nossa análise, quanto para a sociedade, né? Não havia, né, do ponto de vista do rito formal, né, a gente já poderia ir para o rito da publicação da portaria, com o resultado feito a partir do relatório e da consulta pública, mas achei por bem, e sempre em interação com essa visão do Ministério da Saúde, que prioriza a transparência, que prioriza a ciência e que prioriza a possibilidade da gente ouvir o contraditório, da gente fazer essa audiência pública. Eu queria fazer um último comentário, talvez 2 comentários. Primeiro, que o processo de incorporação tecnológica e de avaliação baseado na ciência, ele é um processo sempre dinâmico, né? A ciência não é algo estático. O que a gente acreditava que era o melhor, os novos dados científicos permitem a gente ter uma clareza para mudar as decisões ao longo do tempo, né? Numa análise em vários momentos do tempo, não é algo que negue a ciência. Então, quero dizer que este processo da Conitec necessariamente é um processo dinâmico, processo de incorporação tecnológica, às vezes do que é uma falta de esclarecimento suficiente ou de demonstração de vantagem de uma tecnologia frente à outra num determinado momento, depois reavaliado cientificamente à luz dos novos dados, das novas experiências. Então, eu queria dizer para vocês que a gente tem um processo em construção onde o fortalecimento da Conitec e da instância de incorporação tecnológica do nosso departamento de gestão e incorporação de tecnologia, que exerce o papel de secretaria executiva, tem uma prioridade máxima. Tá? Uma prioridade máxima. A gente aqui, então, não pode abrir mão de uma análise que considere os horizontes tecnológicos, futuras tecnologias que vão emergir aqui dentro, né, dos representantes das instituições e empresas que estão nesta sala virtual e de outros representantes que não estão aqui nessa sala e que estão também se esforçando nesse esforço e nessa perspectiva necessária de ampliar os horizontes tecnológicos para viabilizar o acesso, né? Então, a gente tem uma visão, ao mesmo tempo, científica, que considera, né, a vantajosidade da incorporação tecnológica para o dinheiro público, para o gasto público, que considera os elementos de eficácia, eficiência e de efetividade para a nossa população, e que, principalmente, que permitem fortalecer o SUS. E foi demonstrado na pandemia que a construção de capacidade tecnológica, de conhecimento, de inovação no nosso país é absolutamente decisiva para garantir o acesso universal. Então, eu fecho aqui dizendo o nosso total compromisso com a transparência. Eu acho que essa audiência pública é um reflexo disso, onde eu insisto
uma decisão, eu falo, nossa, mas tem um elemento, né, que no final do processo, a decisão de incorporação cabe ao secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde, mas uma decisão que eu acho que reafirma o nosso compromisso com a transparência, com a possibilidade de ouvir o contraditório e com a possibilidade da gente poder fornecer o que há de melhor para esta construção do SUS, que é uma construção ao mesmo tempo social, tecnológica e econômica, né? Bom, com isto eu volto a palavra aqui para a nossa mediadora, tá? Para que ela possa encaminhar aqui as discussões e a apresentação, que eu espero que seja muito útil, não apenas para quem está aqui nesse encontro, mas para a sociedade que vai ter essa reunião completamente disponível para a sua apreciação. Muito obrigado e vamos iniciar. Obrigada, secretário. Agora nós passamos a palavra para a diretora do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde, Luciane Bonan, que fará breve contextualização da demanda na Conitec. Diretora. Obrigada, Marina. Bom, boa tarde a todos que participam desta audiência. Como diretora do DEGITS, o departamento que atua como secretaria executiva da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a Conitec, nós acompanhamos todo o fluxo dessa demanda de incorporação até essa fase final do processo de avaliação. Essa demanda ela foi protocolada para apreciação da Conitec em 5 de julho de 2022, caminhada pelo grupo White Pfizer, para avaliação da vacina pneumocócica conjugada 13-valente para imunização de crianças de até 5 anos de idade no SUS. Esta vacina já está no SUS para a população pediátrica com comorbidade. Então, o que se avalia é a ampliação do uso para crianças até 5 anos. A avaliação inicial da tecnologia ocorreu durante a 12ª reunião extraordinária da Conitec, em 29 de novembro de 2022. E, na ocasião, o plenário entendeu que a vacina pneumocócica 13-valente era não inferior à vacina pneumocócica 10-valente em termos de eficácia. Além disso, considerou-se que haveria um potencial de economia do SUS em razão do seu preço apresentado menor pela demandante. A recomendação inicial foi favorável à incorporação, sendo o termo encaminhado à consulta pública de 21 de dezembro de 2022 e ela ficou aberta até 9 de janeiro de 2023. No período, as contribuições trouxeram argumentos e fatos novos sobre a atual vacina pneumocócica distribuída já no SUS. Na deliberação final, durante a 14ª reunião extraordinária da Conitec, no dia 26 de abril deste ano de 2023, o plenário da Conitec recomendou por unanimidade a não incorporação da vacina pneumocócica 13-valente, objeto da demanda da Pfizer. O plenário foi motivado considerando as novas informações apresentadas pelo PMI de dados epidemiológicos, além de dados apresentados pela empresa fabricante da pneumocócica 10-valente. O diretor do Departamento de Imunizações, Doenças Imunopreveníveis da SVSA, da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, contribuiu com dados epidemiológicos da doença no país, que demonstraram que desde a introdução da vacina TCV10, 10-valente, no SUS, foi observada uma queda gradual nas taxas então, de incidência dessas doenças, pneumonia, das hospitalizações e mortalidade causadas pela doença pneumocócica no Brasil. Outros pontos também foram discutidos, amplamente discutidos na reunião. A possibilidade da vacina produzir proteção cruzada com outros sorotipos, a ocorrência de fenômenos como de replacement entre as vacinas, e além também de discutir ações relacionadas à política de desenvolvimento tecnológico nacional, transferência de tecnologia, atualmente em curso no país, que visam a autossuficiência da produção da vacina no Brasil. Então, nessa audiência, nós teremos a oportunidade aí de ouvir todos os atores envolvidos no processo, com esse empresa fabricante e o próprio PMI, para subsidiar a decisão do secretário. Obrigada. Obrigada, diretora Luciane Bonan. Dando sequência à nossa programação, nós vamos ouvir agora a técnica do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde do Hospital de Base do Distrito Federal, Keila Caroline de Almeida, responsável pela elaboração do relatório técnico da vacina. Keila, você tem 10 minutos a partir de agora. Boa tarde. Boa
boa tarde a todos. Estou fazendo o compartilhamento aqui para a gente poder fazer a apresentação. Eu gostaria de pedir desculpa aos presentes que eu não sei por qual razão tecnológica a minha câmera não está funcionando. Apesar de disponível, ela não está funcionando. Mas eu vou fazer a apresentação normalmente. Nós vamos avaliar, então, vou apresentar os dados referente ao pedido de ampliação de uso da vacina pneumocócica conjugada 13-valente para imunização de crianças de até 5 anos de idade contra a doença pneumocócica invasiva e pneumonia, como foi falada anteriormente. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. Sim? Obrigada. Declaro não possuir conflito de interesse com a matéria. Foi demandado pelo White, como também já falado. A pergunta de pesquisa foi se a vacina PCV13 é mais eficiente e segura em comparação à PCV10 na prevenção de DPI e pneumonia por qualquer sorotipo em crianças de até 5 anos de idade. É importante fazer uma breve contextualização. Dentre as doenças pneumocócicas, tem-se as invasivas, principalmente meningite, pneumonia e sepse. Apresenta mais de 90 sorotipos de pneumococos que podem causar a doença, que são imunologicamente distintos, e é importante entender que essa distinção também é importante para o desenvolvimento de infecções graves ou leves, quanto também a frequência dessas infecções. Tem importância epidemiológica na distribuição das DP no mundo e em relação às vacinas a serem desenvolvidas para prevenção. Considerando o cenário de morte infantil e principalmente a questão da resistência antimicrobiana, a prevenção de DPI torna-se uma questão de relevância mundial. No Brasil, tem-se disponível a PPV 23, a PCV 10, que foi o comparador utilizado, a PCV 13 para grupos específicos, e é importante destacar que a PCV 13 contempla os 10 sorotipos da vacina 10 disponível no SUS e adiciona os sorotipos 3, 6A e 19A. No contexto da demanda, em relação à síntese de evidências clínicas, verificou-se que a PCV13 parece ter uma eficácia semelhante ao comparador do SUS, ou seja, a PCV10, no desfecho de prevenção de DPI, e levemente favorável em relação à prevenção de pneumonia. Esse efeito levemente favorável foi observado em um estudo, um efeito preventivo. Em relação à segurança, o evento adverso também foi semelhante entre as duas vacinas. Em relação à qualidade da evidência, foi considerada variando de baixa para DPI a alta para pneumonia e o evento adverso dor. O risco de viés considerado como crítico e moderado para os estudos observacionais que foram incluídos e moderado para o ensaio clínico. Dentre as limitações, encontra-se a existência de fatores de confundimento nesses estudos e, por exemplo, a sobreposição de períodos em relação às duas vacinas que foi identificado nos estudos avaliados. Em alguns desses estudos. Em relação à avaliação econômica e análise de impacto orçamentário, na parte da avaliação econômica foi estimada uma economia de aproximadamente 121 milhões, principalmente relacionada ao preço que foi ofertado pelo demandante, um valor, conforme pode ser observado aqui, abaixo do que é praticado atualmente em relação à aquisição da vacina. E na análise de impacto orçamentário também foi possível observar uma economia aproximada de 133,9 milhões no cenário que foi projetado no relatório, e nos cenários alternativos também uma possível economia.
aqui como uma consideração final em relação à demanda que foi apresentada, estima-se que, devido à sua não inferioridade e ao valor que teria sido ofertado, e bem como a síntese de evidências clínicas, seria a aquisição, a ampliação do uso seria considerado favorável. Em relação às recomendações de outras agências de ATS, então, em 2010, o PBAC recomendou a inclusão no National Immunization Program, na Austrália. Em relação às outras agências, não foram encontrados registros da avaliação da PCV13. Em relação ao monitoramento do horizonte tecnológico, identificou-se uma tecnologia potencial para a imunização da população de crianças de até 5 anos de idade, a PCV15, que inclui os antígenos, os 13 sorotipos da 13, mais 2 sorotipos adicionais. Essa vacina foi registrada recentemente nessas duas agências. Esse tema foi apreciado em 29 de novembro, na 12ª reunião extraordinária, e de acordo com a síntese de evidências clínicas apresentadas e as análises econômicas, houve uma recomendação preliminar do plenário da CONITEC favorável à ampliação de uso no SUS da vacina PCV13 para a prevenção da DPI e pneumonia em crianças de até 5 anos, e que a matéria seria, então, disponibilizada em consulta pública. Após a disponibilização, durante o período de 21/12 a 9/1 de 2023, foram recebidas um total de 509 recomendações, sendo que dessas foram consideradas 172 técnico-científicas e 337 de experiência ou opinião. Nos dois subtipos, a gente pôde observar que houve a maioria das pessoas, em relação à contribuição de experiência e opinião, concordaram com a recomendação preliminar, 331 contribuições. Em relação às contribuições técnico-científicas, 170 concordaram com a recomendação preliminar da CONITEC e 2 discordaram. Após a apreciação das informações adicionais que vieram com a consulta pública e também na reunião de 26 de abril de 2023, o plenário da CONITEC decidiu não recomendar a não ampliação de uso da vacina pneumocócica conjugada 13 para a prevenção da DPI, pneumonia, em crianças de até 5 anos de idade. Considerou-se que, apesar da recomendação inicial de ampliação ter sido favorável, devido à sua não inferioridade quanto ao comparador do SUS, bem como o potencial economia, teve uma mudança de entendimento, considerando que os custos da PCV13, segundo o preço ofertado pelo demandante, não necessariamente representariam economia para o SUS, tendo em vista que não foram considerados custos de logística e de armazenamento em cadeia fria, que poderiam representar um incremento. Em relação aos dados epidemiológicos nacionais, o sistema de informação evidencia-se uma queda nas taxas de óbito, hospitalização em casos de pneumonia e meningite por pneumococo. O sistema de vigilância, ele apresenta dados não representativos em relação ao sorotipo específicos, como, por exemplo, o 19A, um sorotipo importante. Indica-se haver proteção cruzada da vacina PCV10 já disponibilizada no SUS, aos sorotipos adicionais presentes na 3 e a ocorrência do fenômeno de replacement dos sorotipos. A política de desenvolvimento tecnológico nacional e a transferência de tecnologia, propiciada pela PCV10, entre uma parceria público-privada, poderia representar benefícios significativos para o SUS, inclusive uma autossuficiência na produção da vacina, e perspectiva de redução de custos. Por último, as taxas subótimas da vacinação com a 10 nos últimos anos, considerou-se que elas serão melhoradas, essas taxas, principalmente pelo desenvolvimento de políticas públicas para ampliação da cobertura vacinal nacional e as medidas ativas de monitoramento dos sorotipos de Streptococcus pneumoniae. Obrigada.
Obrigada, Keila Caroline de Almeida, que é técnica do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde do Hospital de Base do Distrito Federal e que foi responsável pela elaboração do relatório técnico da vacina. Nós seguimos agora para um novo bloco da representação da indústria farmacêutica e, levando em conta que a Pfizer é a demandante, pergunto se há interesse da empresa em abrir este bloco. Não, acho que a gente gostaria que fosse seguido o planejamento inicial. Certo, então nós passamos a palavra para o diretor da Biomanguinhos, Fiocruz, Maurício Zuma Medeiros, essa que é a unidade produtora de imunobiológicos da Fiocruz, responsável pela produção e fornecimento da vacina pneumocócica 10 valente ao Programa Nacional de Imunizações, do PNI, desde 2010. Também falará neste espaço a médica epidemiologista da Assessoria Clínica de Biomanguinhos Fiocruz, Tatiana Guimarães de Noronha. O tempo de fala dos dois é de 15 minutos a partir de agora. Bom, boa tarde, secretário. Obrigado por mais essa oportunidade. Quero saudar aqui a todos do Ministério da Saúde, o grupo da Pfizer, a minha colega Tatiana, com quem eu vou dividir o tempo, e todos que estão assistindo aqui ao vivo, né, essa audiência. Eu queria inicialmente destacar, secretário, e saudar a coragem da Conitec em reverter a decisão preliminar de incorporação da PCV13 na rotina de imunização do SUS. O caráter unânime dessa decisão não deixa margem para dúvidas sobre a importância da manutenção da pneumo 10 para o PNI, para o SUS e para o nosso país. Quero também me solidarizar com os membros da Conitec diante das pressões indevidas vinculadas na imprensa recentemente. Eu quero também, mais uma vez, reafirmar que Biomanguinhos não estaria aqui caso tivesse qualquer dúvida sobre os benefícios da sua vacina, PCV10, na adequada proteção de nossas crianças. A Fiocruz e Biomanguinhos jamais iriam defender uma vacina que pudesse colocar em risco os objetivos e interesses coletivos do nosso PNI e do SUS. Não estamos aqui, obviamente, para desqualificar outra vacina, e sim para afirmar, pelo conhecimento que nós temos, que as argumentações apresentadas não são suficientes para justificar a descontinuidade da nossa vacina no PNI e a sua substituição por qualquer outro produto nesse momento. Nos baseamos nossa argumentação nos seguintes pontos principais. Primeiro, não há evidências científicas, diferentemente do que foi afirmado, de que haja superioridade técnica da PCV13 em relação à PCV10. Isso será apresentado com mais detalhes em instantes pela nossa assessora médica, a doutora Tatiana Noronha. Segundo, não há um sistema de vigilância sentinela a nível nacional que permita afirmar a prevalência de um determinado sorotipo sobre outro no país. Por isso, a Fiocruz se propõe a apoiar, técnica e economicamente, a implantação de sistema de vigilância nacional robusto e permanente dos sorotipos de pneumococo mais prevalentes, para aí sim termos uma adequada avaliação da efetividade vacinal. Terceiro, entendemos que a baixa cobertura vacinal atual é elemento determinante para o aumento do surgimento de casos da doença nos últimos anos. Entendemos, por todo o histórico e informações sobre o uso da nossa vacina no país desde 2010, que com uma adequada cobertura vacinal, a PCV10 propiciará a proteção cruzada para os sorotipos adicionais que são oferecidos na PCV13, reforçando a paridade técnica entre essas vacinas. E quarto, os estudos de economicidade da PCV3 foram claramente construídos a partir do estabelecimento de um preço pouco abaixo do custo atual da PCV10 para o Ministério da Saúde, para tentar evidenciar uma vantagem econômica que não existe caso a avaliação seja feita de forma mais ampla e de acordo com os interesses das políticas nacionais. Pelo contrário, e não foram levadas em considerações, por exemplo, que o custo da PCV10 diminui à medida que o processo de transferência de tecnologia avança. A complexidade tecnológica não permitiu um avanço desse processo na velocidade esperada. No entanto, com a finalização dos investimentos que o Ministério da Saúde fez em Biomanguinhos, de mais de 150 milhões em instalações, equipamentos e automação, além dos valores pagos na aquisição da tecnologia, o processo avançou mais uma fase, o que permitirá a redução de custo da vacina tão logo o estudo de estabilidade em andamento seja concluído. E irá continuar reduzindo com os próximos avanços, que agora ocorrerão mais rapidamente.
Também, a PCV10 é a única vacina pneumocócica registrada no país na apresentação de 4 doses. Essa apresentação, desenvolvida especialmente por demanda do PNI, representa um custo logístico 4 vezes menor, além de melhores condições de armazenagem nos postos de saúde, especialmente naqueles em lugares mais remotos do país. Esse custo foi calculado em cerca de 16 milhões ao ano, e mesmo considerando um custo adicional de aquisição de seringas de cerca de 25 centavos por unidade, essa diferença cairia em, no máximo, cerca de 2,2 milhões e continuaria sendo em cerca de 14 milhões por ano. Além disso, o Ministério da Saúde ainda incorre em alguns custos de importação desse produto, que eu não sei quanto custa. Soma-se a tudo isso o fato da vacina produzida em Biomanguinhos gerar empregos diretos no país, fomentar a cadeia de fornecedores nacionais e gerar pagamento de impostos, cujos benefícios são inestimáveis sem um estudo econômico especializado. É preciso considerar ainda o conhecimento que está sendo internalizado e desenvolvido no país, tudo isso em conformidade com as políticas de autossuficiência nacional, de ciência e tecnologia e do complexo econômico e industrial da saúde. Além disso, conforme já foi afirmado anteriormente, como não existem evidências suficientes para se determinar que os sorotipos adicionais da PCV13 alteram o impacto na carga geral da doença, o uso do modelo de custo-utilidade apresentado num contexto de paridade técnica entre os produtos podem levar a um superdimensionamento nos valores apresentados na defesa econômica da PCV13. Por fim, secretário, um ponto que eu considero da maior importância dessa perspectiva, dentro dessa perspectiva econômica, mas sem entrar em números, que podem ser enganosos. Estamos falando de vacinas que são equivalentes, não resta dúvida. Eu estou aqui em Madrid, numa reunião do Gavi, e hoje pela manhã eu assisti a uma discussão de problemas de países da África, que lembra problemas que tínhamos décadas atrás no Brasil. Biomanguinhos não tem fins comerciais ou lucrativos. Produz as vacinas de interesse do PNI, sejam elas de alto valor agregado ou as vacinas mais antigas, que são difíceis de se achar no mercado internacional e pouco ou nada contribuem para os altos custos fixos da produção de biológicos. Retirar uma vacina como a pneumo da produção de biomanguinhos pode significar um aumento de custo para as vacinas de baixo valor e até mesmo inviabilizar sua produção, o que colocará em risco a autossuficiência nacional e até parte do programa de imunizações. Vai ser certamente um retrocesso de décadas para o país. Eu vou ficar por aqui, passo agora para a doutora Tatiana Noronha para as considerações científicas sobre a nossa vacina. Obrigado. Boa tarde a todos, agradeço a oportunidade de fala. Deixa eu me apresentar, eu sou médica pediatra com especialização em infectologia pediátrica, mestrado em saúde pública, doutorado em epidemiologia. Sou professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense aqui do Rio de Janeiro e sou médica da assessoria clínica de Biomanguinhos, onde eu trabalho há 19 anos, né, na avaliação epidemiológica de vacinas. Isso que englobando o desenvolvimento clínico de novas vacinas e o monitoramento de segurança e efetividade das nossas vacinas já em uso, né, no Brasil e em algumas situações também fora do país. Então, eu tenho dedicado a minha vida profissional a estudar vacinas voltadas para o SUS, com impacto em saúde coletiva, e venho aqui muito tranquilamente apresentar para os senhores o que foi colocado, é claro, de uma maneira mais resumida, pelo tempo limitado, o que foi colocado na reunião da Conitec em abril passado. Como especialista, né, no tema, eu preciso reforçar aqui algumas questões técnico-científicas que norteiam essa discussão entre a 13 valente, as vacinas pneumocócicas 10 e 13 valentes, que eu vou chamar aqui de PCV10 e PCV13. Acho que o grande limitante aqui não são os dados que nós temos dados suficientes e robustos para defender a PCV10, mas o tempo. Então, eu peço desculpa se eu tiver que acelerar um pouquinho aqui. Inicialmente, eu gostaria de destacar, citar o documento da Organização Mundial de Saúde, publicado em 2019, né, relativo às vacinas pneumocócicas conjugadas para as crianças menores de 5 anos, que afirma que ambas as vacinas tiveram impacto no controle, apresentam impacto no controle da doença pneumocócica nos seus vários espectros, né, da doença. Esse mesmo documento cita que não há dados no mundo que referem, que mostram uma melhora, né, uma superioridade da PCV10 em relação à PCV13. Cita ainda, né, que nos países onde a prevalência do 19A e o 6A, essas prevalências são relevantes, é possível um benefício teórico. No entanto, isso precisa ser avaliado. Quando a gente fala em prevalência, nós estamos falando em casos da doença
em adoecimento na população em risco. E eu vou falar um pouquinho mais à frente desses dados, e que a decisão de cada país na introdução dessas vacinas pneumocócicas deve se basear no abastecimento, na autossuficiência de fornecimento, no preço, além de questões epidemiológicas, operacionais, enfim. Além do documento da OMS, eu gostaria de citar, né, o próprio documento do Programa Nacional de Imunizações, que cita os critérios para a introdução de novas vacinas no nosso PNI. São vários os critérios, mas eu prefiro me atentar aqui por uma questão de tempo aos critérios epidemiológicos, que estão relativos ao impacto daquela doença, mortalidade na população, alvo, né, a carga da doença, dados de eficácia gerados durante o desenvolvimento clínico e dados de efetividade pelo acompanhamento, pelo monitoramento pós-comercialização, além de dados de segurança e aspectos tecnológicos, muito bem colocado pelo Dr. Maurício Zuma, relacionados ao fornecimento de forma sustentável, com autossuficiência, produção nacional, envolvendo laboratórios públicos, né? Então, isso está entre os critérios para a introdução de novas vacinas. Não vou abordar aqui os demais critérios, como avaliação de custo-efetividade e operacionalização, que também já foi citado anteriormente, e nem os aspectos tecnológicos, como o Dr. Zuma colocou também. Sobre a efetividade da doença das vacinas pneumocócicas, né, no controle da doença, é importante frisar que nós não temos que avaliar apenas a doença pneumocócica invasiva, que é o crescimento do pneumococo no líquido corporal estéreo. É claro que é a doença mais grave, que permite a confirmação etiológica do diagnóstico, inclusive do sorotipo, mas ele é apenas a ponta da pirâmide do espectro da doença. Precisamos considerar também outros desfechos que levam à hospitalização, consultas, né, ambulatoriais de emergência e uso de antimicrobianos. E nós temos dados relacionados à PCV10 já apresentados na reunião plenária da Conitec, construídos a partir de estudos robustos, bem desenhados, estudos analíticos observacionais, consagrados na literatura para avaliação de efetividade vacinal, como estudos de caso-controle e estudos de corte indireta, mostrando efetividade para a doença pneumocócica invasiva, para a pneumonia e para a otite média aguda. Esses estudos foram publicados em revistas de grande impacto entre 2014 e 2016 em relação à doença invasiva, que é a nossa grande preocupação em termos de morbidade e letalidade, uma efetividade acima de 80% para os sorotipos contemplados na PCV10 e em torno de 80% para os sorotipos não contemplados, mas relacionados à vacina, como o 19A. E esses dados foram confirmados em diversas regiões do mundo, são dados globais, mostrando a paridade técnica entre a PCV10 e a PCV13, já reforçada pela OMS. Só que é importante destacar que esses estudos, conduzidos aqui no Brasil, publicados em torno de 2015, 2016, eles foram feitos após a introdução da PCV10, mostrando o impacto da vacina na carga da doença, não apenas dados agregados, né, de redução de hospitalização, de redução de óbitos, mas estudos analíticos observacionais controlados, mostrando aí a efetividade para a doença pneumocócica invasiva, pneumonia e otite média. Mas esses estudos eles foram conduzidos nos primeiros 5 anos pós a introdução da vacina. O que nós temos observado de 2016 para cá? Queda de cobertura vacinal de todas as vacinas da infância, inclusive esquema primário e dose de reforço da PCV10. Por isso que Bill Manguinhos tem, com seu papel, né, na saúde pública, tem apoiado as ações do Ministério da Saúde de aumento, de reconquista das altas coberturas vacinais. Em relação aos dados epidemiológicos, né, em relação à prevalência da doença, sorotipo específica, que são outros dados que têm sido colocados aqui em relação à discussão sobre a vacina mais indicada, gostaria de citar os dados divulgados pelo Instituto Adolfo Lutz, laboratório de referência do Ministério da Saúde, ligado à rede. No entanto, esses dados não foram planejados para avaliação de efetividade vacinal. Não levam em consideração questões fundamentais para a gente avaliar o desempenho de uma vacina. Inicialmente, o status, né, daquele indivíduo que está doente, vacinado ou não vacinado, e especialmente não tem uma base populacional. Falta aí o denominador de pessoas sob o risco e o adoecimento. Então, são dados que têm a sua relevância, eles indicam um sinal de alerta, mas que precisamos seguir monitorando aí a prevalência dos sorotipos causadores da doença pneumocócica. E, mais uma vez, Bill Manguinhos está, né, apoiando o Ministério da Saúde no estabelecimento de um protocolo de vigilância laboratorial sentinela abrangente, consistente, de base nacional, para que, de fato, nós possamos conhecer a prevalência dos sorotipos causadores da doença pneumocócica nas nossas crianças e podemos expandir também a faixa etária. Doutora Tatiana, a senhora tem 1 minuto. Tá, eu estou no último tópico. E, por fim, reafirmando o nosso compromisso, né, de saúde pública, a nossa proposta é trabalhar
numa estratégia de controle da doença pneumocócica invasiva ou doença pneumocócica, com 3 pilares principais: aumentar a cobertura vacinal, intensificar a vigilância laboratorial dos sorotipos mais prevalentes e investir numa nova plataforma vacinal que, além da proteção, né, contra adoecimento, estado de portador, duração a longo prazo, minimize o fenômeno de substituição, de replacement, muito conhecido para as vacinas conjugadas. Ou seja, não basta incluir sorotipos em vacinas conjugadas para a gente garantir o controle da doença, já que temos mais de 90 sorotipos potencialmente causadores de doença no nosso meio. E obrigada, e peço desculpas se eu passei alguns segundos. Obrigada, doutora Tatiana Guimarães de Noronha, que é médica da assessoria clínica de Biomanguinhos Fiocruz, e também agradeço ao diretor da Biomanguinhos Fiocruz, Maurício Zuma Medeiros, eles que, no nosso bloco de representação da indústria farmacêutica, então, iniciaram a fala, e a gente dá sequência agora com os representantes da Pfizer Brasil, demandante do pedido de avaliação para ampliação de uso da vacina pneumocócica conjugada 13-valente em análise pela Conitec. Nós vamos ouvir agora, neste período, o diretor de Acesso e Parcerias Estratégicas, Márcio Reis, a diretora médica, Adriana Ribeiro, a diretora jurídica, Shirley Mesk, e também o gerente sênior de Farmaeconomia, Rodrigo Alexandre. Todos terão 15 minutos também a partir de agora. Diretor. Valeu, muito obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Márcio Reis e eu sou o diretor de acesso da Pfizer. Gostaria de agradecer ao secretário a realização dessa audiência pública e ressaltar o contínuo empenho da Pfizer em contribuir para este processo de ampliação do uso da vacina PCV13 no Programa Nacional de Imunizações. Nós acreditamos que a participação da sociedade é fundamental para um bom resultado desse processo, razão pela qual lamentamos o fato de não ter sido aberta à sociedade civil, em particular à classe médica, a oportunidade para participar efetivamente dessa audiência. Nosso objetivo é demonstrar que a recomendação final da Conitec não utilizou o devido rigor na análise dos aspectos clínicos, econômicos e orçamentários e utilizou-se de elementos externos que não deveriam influenciar um processo de incorporação de tecnologia no SUS, conforme diretrizes do próprio Ministério da Saúde. De toda forma, mesmo com relação a esses elementos externos, é importante ressaltar que o relatório final da Conitec não considerou as informações e ponderações trazidas pela Pfizer durante a 14ª reunião extraordinária da Conitec. Em especial, não considerou a informação transmitida para o plenário de que a Pfizer tem interesse em realizar parcerias estratégicas com laboratórios públicos, apoiando o complexo industrial da saúde. Essa intenção já foi, inclusive, manifestada formalmente em oportunidades anteriores a membros do próprio complexo. Os slides a seguir foram preparados com base no vídeo da 14ª reunião extraordinária e também no relatório final publicado pela Conitec. Bom, a decisão final levou em conta basicamente os seguintes argumentos. Os aspectos epidemiológicos e clínicos, onde falou-se da baixa cobertura vacinal, da queda nas taxas de óbito, hospitalização por pneumococo, o potencial proteção cruzada da PCV10 para os sorotipos não presentes nessa vacina e presentes na 13, a questão do fenômeno do replacement, e também falou-se um pouco do sistema de vigilância. Falou-se também de um aspecto econômico, onde o argumento foi que a economia que seria proporcionada pela incorporação da vacina PCV13 não teria considerado custos logísticos de armazenamento em cadeia fria. E, por fim, e com mais destaque, aspectos externos referentes ao complexo econômico industrial da saúde, em que a Conitec justifica que a PCV10 traz benefícios para o SUS, conferindo uma suposta autossuficiência na produção de vacinas e uma promessa de redução de custo ao longo do tempo. Porém, é importante deixar claro para toda a sociedade que esses argumentos não foram apresentados anteriormente pela Fiocruz, nem pelo Ministério da Saúde, quando da consulta pública realizada entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano. Além disso, mostraremos adiante que esses argumentos apresentados pela Conitec não se sustentam do ponto de vista clínico-econômico e do próprio SEIS. Assim, passo a palavra ao Rodrigo Alexandre, que tratará desse tema de uma forma mais precisa. Bem, do ponto de vista geral, é importante, primeiramente, ressaltar que diversos aspectos considerados pela Conitec e que decidiram pela recomendação de não incorporação da PCV13 não podem fazer parte do processo de ATS, considerando-se as diretrizes do próprio Ministério da Saúde que a empresa segue e as diretrizes internacionais sobre o tema. Foi possível perceber nessas análises viés de confirmação em vários momentos da análise. Por exemplo, ao apresentar estudo de efetividade da PCV10 de forma não sistemática, não foram selecionados apenas os estudos de interesse, sem discutir as suas limitações e sem fazer nenhuma relação com a pergunta de pesquisa endereçada no dossiê.
Ao fazer uma avaliação simples da alegada economia com logística, desconsiderando-se todos os demais aspectos necessários para uma adequada avaliação econômica, o plenário da Conitec foi induzido ao erro, como a gente vai mostrar ao longo da apresentação. Além disso, como esses dados foram apresentados somente no momento da reunião deliberativa, eles não puderam ser avaliados criticamente pelo NATS, como foi feito com um dossiê apresentado pela empresa. Por fim, diversos fatos não foram considerados na análise final, como a análise crítica do NATS em relação ao dossiê da empresa, da opinião de especialistas do CETAI que participaram da reunião preliminar, do resultado da consulta pública, em que 99% das contribuições foram favoráveis à incorporação, e como o Márcio falou, da proposta da Pfizer para a parceria estratégica para a produção da PCV13. Seguindo nessa linha de raciocínio, como dito anteriormente, os estudos citados pela Fiocruz foram selecionados de forma não sistemática e sem observar perguntas de pesquisa. Ao analisarmos tais estudos, como o NATS fez com o nosso dossiê, nenhum deles seriam incluídos por não cumprir os critérios de elegibilidade e a pergunta de pesquisa endereçada no dossiê. Chama a atenção, por exemplo, o uso do estudo de caso controle brasileiro publicado em 2014 para argumentar que a efetividade da PCV10 é semelhante à PCV13. Bem, essa inferência é um equívoco, porque esse estudo analisou casos de DPI entre 2010 e 2012, apenas 2 anos depois da implementação da PCV10 no Brasil, onde o fenômeno da substituição de sorotipos ainda não era visto. Além disso, o estudo não foi desenhado para comparar a efetividade das duas vacinas. Outro exemplo foi a inclusão do estudo clínico no âmbito da tecnologia MAPS, que avaliou apenas pacientes adultos, ou seja, que não atende a população de crianças objeto da discussão. Adicionalmente, é importante salientar que nenhum desses estudos fez qualquer comparação, seja ela direta ou indireta, entre a PCV10 e a PCV13. Em todos os anos, os dados da cobertura vacinal da PCV10 apresentados pela Fiocruz estão corretos, exceto 2022, que foi de 82% de acordo com o CIS-PNI e não de 40% como informado. A maior média de cobertura vacinal para a PCV10 foi de 93% entre 2006 e 2019. Portanto, é fundamental avaliarmos os dados de internação e óbito por DPI e pneumonia também neste período que farei no próximo slide. Além disso, chama a atenção o argumento de que está havendo baixa cobertura vacinal ao longo do tempo, mas isso está em oposição à quantidade da vacina adquirida nos últimos anos, que, como mostrado aqui, não vem sendo reduzida. Bem, os dados de internação por pneumonia não mostram nenhuma redução depois de 2016 em crianças de até 1 ano de idade e depois de 2015 em crianças de até 5 anos de idade. Mesmo nesse período de máxima cobertura vacinal entre 2016 e 2019, os casos se mantêm sem nenhuma redução para esse desfecho, com aumento expressivo em 2022. Esse efeito teto é o resultado da falta de proteção para os sorotipos não contemplados na PCV10, como aconteceu em outros países e está muito bem documentado na literatura. No caso de óbito por pneumonia em pneumonia em crianças de até 5 anos de idade, é possível verificar que os casos anuais são similares a 2013, sendo que em 2022 tivemos o maior registro histórico para esse evento clínico, com uma taxa de cobertura vacinal acima de 80%. A situação ainda pode ser pior para eventos de DPI. Como nós colocamos no dossiê, em todo o período após 2010, como mostra no gráfico, houve aumento de internação por esse evento, tanto em crianças menores de 1 ano, quanto naquelas acima de até 5 anos de idade. Além disso, os casos de óbito por DPI nessa população são similares desde 2012. Portanto, diferentemente do que foi alegado, há aumento de hospitalização e óbito por DPI no país, mesmo com o uso da PCV10 desde 2010. Assim, eu passo a palavra para a Adriana Ribeiro, nossa diretora médica aqui na Pfizer. Deixamos registrados que teria sido fundamental a participação da Câmara Técnica de Assessoramento e Imunização nessa audiência pública, visto que participaram da primeira reunião, que teve parecer positivo, assim como da consulta pública. Os dados do Instituto Adolfo Lutz de 2022 mostram que mais de 60% dos casos de doença pneumocócica invasiva foram provocadas pelos sorotipos 3 e 19A em crianças menores de 5 anos. Esses dados, então, estão em linha com o que foi apresentado pelo Departamento de Imunização e Ministério da Saúde na 14ª reunião extraordinária da Conitec e em reunião que a empresa realizou com o Departamento de Imunizações. Além disso, a Pfizer já se colocou à disposição do Departamento de Imunizações e Ministério da Saúde para contribuir com a implementação de uma vigilância ativa no país. Assim, parece não ser razoável a manutenção de uma vacina não adequada ao perfil epidemiológico dos sorotipos registrados no país atualmente, enquanto se aguarda a implementação de uma vigilância epidemiológica ativa. A substituição de sorotipos não vacinais na PCV10 está muito bem documentada na literatura. Inclusive, há concordância do Departamento de Imunizações, Ministério da Saúde, sobre como apontado anteriormente.
Outros sorotipos começam a surgir na comunidade, inclusive aqueles presentes na PCV20, conforme já apontado pela empresa e mostrado nesse gráfico. Nesse sentido, o desenvolvimento contínuo das vacinas pneumocócicas é muito importante, sendo que a Pfizer mantém investimentos buscando ampliação dos sorotipos na sua vacina. A PCV20 já está registrada no FDA e com registro solicitado na Anvisa, aguardando a decisão da agência. Portanto, ao manter a mesma vacina pneumocócica desde 2010, expõe a população de crianças ao risco de doenças pneumocócicas, mesmo vacinadas com esquema completo. Como informado pela Pfizer, a PCV13 é ofertada em 136 países para imunização de crianças. Diferentemente do que foi apontado na reunião deliberativa, não procede a informação que alguns países retornaram para a PCV10 depois de introduzir a PCV13, sem fazer nenhuma outra alteração posteriormente. Observando-se os dados atuais, todos os países reverteram a decisão, empregando-se vacinas com mais sorotipos, exceto na Filipinas, que tem licitações anuais. Foram trazidas na 14ª reunião extraordinária da Conitec 3 publicações feitas em 2014 e 2015, usadas para justificar o argumento de proteção cruzada entre o sorotipo 19A e o 19F. Entretanto, é importante esclarecer que os resultados encontrados não foram reproduzidos nos anos seguintes, e nem em outros países. À esquerda, o gráfico que ilustra o caso da Bélgica, que decidiu mudar do PNI de PCV13 para PCV10 em 2016. Foi feito um acompanhamento sobre carregamento nasofaríngeo por 4 anos. O estudo mostra um importante aumento de 19A e 6C, tanto em crianças saudáveis como nas crianças com doenças invasivas. A decisão foi a reintrodução de PCV13 em 2019. À direita, o caso da Nova Zelândia, que passou de PCV13 para PCV10 em 2017. E para ter melhores informações, foi conduzido um estudo observacional no período de 2017 a 21. Tanto o número como a proporção de casos de doença pneumocócica invasiva por 19A aumentaram em crianças na Nova Zelândia. E por isso, a decisão foi voltar a utilizar a PCV13 em 2022. Passo a palavra para Rodrigo. Bem, do ponto de vista econômico, foi argumentado que a PCV10 proporcionaria uma economia de 16 milhões anuais em relação à PCV10, pela alegada redução dos custos logísticos de armazenamento. Eu volto a ressaltar que há vários problemas nessa inferência que induziram o plenário da Conitec ao erro. Primeiro, custos logísticos e de armazenamento não podem ser usados em modelos econômicos, conforme as diretrizes publicadas pelo Ministério da Saúde e diretrizes internacionais sobre o tema. Segundo, ao comparar apenas custos logísticos, a Fiocruz igualou a efetividade das 2 vacinas, o que é um erro grave no contexto dessa análise, fazendo praticamente uma avaliação de custo-minimização. Outro ponto importante que invalida o dado apresentado pela Fiocruz neste contexto é que foram desconsiderados vários aspectos relevantes, como a redução dos custos diretos pela redução dos casos de internação pela PCV13, o aumento dos custos de fracionamento da PCV10 e o aumento dos preços dessa vacina ao longo do tempo. Como pode ser visto no gráfico, diferentemente do que foi apontado, os preços da PCV10 aumentam ano a ano com um acumulado de 123% no período. A análise de impacto orçamentário apresentada pela empresa mostrou uma economia da PCV13 em relação à PCV10 na ordem de 134 milhões em 5 anos, na comparação com o preço da PCV10 de 2022, quando a gente fez o dossiê e os modelos econômicos. Quando o modelo foi atualizado com o preço de 2023 da PCV10, mantendo-se todos os demais parâmetros, a economia direta salta para 209 milhões em 5 anos. Além disso, como informado, a empresa pode fornecer a apresentação multidose, caso seja de interesse do PNI, reduzindo-se qualquer diferença de custos de armazenamento e logística entre as 2 vacinas. Eu passo agora a palavra para Shirley, para o Márcio Reis, desculpe, diretor de acesso da Pfizer. Obrigado, Rodrigo. Bom, uma das principais informações usadas como base para a recomendação negativa da Conitec foi um aspecto absolutamente externo ao processo de ampliação do uso da PCV13, o fortalecimento do complexo industrial da saúde, por mais equivocado que isso possa parecer do ponto de vista dos guidelines e das boas práticas de ATS. Assim, se não fosse, a autossuficiência do país na produção de PC10 não ficou demonstrada. Conforme os dados apresentados na reunião deliberativa, 98% do valor apresentado como investimento foi, na verdade, direcionado para a compra de vacina do parceiro privado, algo que teria acontecido de qualquer forma, existindo ou não a parceria público-privada envolvendo a PCV10. E com agravante, como o fornecimento da vacina se deu como exclusiva, o Ministério da Saúde teve que arcar com o aumento do preço ano a ano. Esse projeto, portanto, parece configurar uma mera exclusividade a um único comprador, o Ministério da Saúde, que ao final acaba implicando num
uma espécie de impedimento de se aperfeiçoar o Programa Nacional de Imunização. De toda forma, a Pfizer não apenas se comprometeu com o menor preço para a PCV13, como a gente já indicou, o Ministério da Saúde e a Fiocruz total interesse em discutir uma parceria estratégica envolvendo a vacina, a tecnologia da nossa vacina pneumocócica, algo que já temos implementado em outros países, como na Argentina. Até esse momento, contudo, a possibilidade dessa parceria tem sido ignorada. Foi possível, essa parceria poderia ser ampla e benéfica ao Estado brasileiro, já que visa o desenvolvimento de uma plataforma tecnológica para as vacinas pneumocócicas, podendo ser considerada, além da PCV13, que é o objeto dessa discussão, a avaliação de uma parceria para a PCV20, que já está aprovada na FDA e já foi submetida para registro na Anvisa, e estamos apenas aguardando a publicação deles, e também pela PCV25, que está em fase de desenvolvimento. Entendemos que poderia se usar o conhecimento adquirido até então pelo laboratório público para aprimorar a produção da vacina pneumocócica, melhorando a cobertura dos sorotipos. Feitas essas considerações, eu passo a palavra para a Shirley, diretora jurídica da Pfizer. Diretora, a senhora tem 1 minuto. Conforme demonstraram os colegas que me antecederam, não há dúvida de que a vacina PCV13 é a mais adequada ao perfil epidemiológico atual da população brasileira e é mais custo-benéfica ao país. A recomendação final da Conitec não é resultado de uma avaliação rigorosa dos critérios clínicos, econômicos e orçamentários fixados pelo Decreto 7.646. Resultou de elementos externos que não devem influenciar um processo de incorporação de medicamento no SUS. Chamo a atenção para 2 desses elementos: um contrato de transferência de tecnologia da vacina PCV10 celebrada há quase 14 anos e a suposta possibilidade de, daqui a alguns anos, a Fiocruz celebrar uma nova parceria envolvendo uma nova tecnologia. E esses elementos não parecem sequer viáveis sob o ponto de vista legal. Primeiro, porque uma transferência de tecnologia não pode atribuir um direito perpétuo de exclusividade de fornecimento. Considerando a lei de licitações e a lei de inovações, que limitam contratos dessa natureza ao prazo máximo de 10 anos, são questionáveis os efeitos atualmente produzidos por essa parceria. Segundo, porque o fornecimento exclusivo da PCV10 não pode ser justificado por um projeto futuro de uma vacina ainda experimental, que atualmente não tem nem estudos em crianças em andamento. Além disso, ainda que o laboratório público brasileiro tenha interesse em adquirir uma nova plataforma tecnológica, essa futura aquisição não poderá ser feita de forma arbitrária. Com base no exposto, a Pfizer espera que essa secretaria, ao fim desse processo de incorporação, decida favoravelmente a ampliação do uso da PCV13 nos termos indicados na proposta de incorporação. Com isso, encerro a exposição da Pfizer nesta audiência. Obrigada, diretora Shirley Mesk, diretora jurídica da Pfizer. Nós ouvimos também o diretor de Acesso e Parcerias Estratégicas, Márcio Reis, Rodrigo Alexandre, que é gerente sênior de Farmaconomia, e Adriana Ribeiro, diretora médica, todos da Pfizer Brasil, demandante do pedido de avaliação para ampliação de uso da vacina pneumocócica conjugada 13-valente em análise pela Conitec. Agora nós seguimos para a apresentação da área técnica do Ministério da Saúde com o diretor do Departamento de Imunização e Doenças Imunopreveníveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, a SVSA, Éder Gatti Fernandes. O senhor também tem 10 minutos, diretor, a partir de agora. Bem, boa tarde a todos. Eu cumprimento o secretário Carlos Gadelha e estendo os cumprimentos a todos os presentes na reunião. Só confirmem se vocês estão vendo a minha tela inteira, por favor. Sim, está ok. Perfeito. Então, eu vou falar sobre a proposta de incorporação da Pneumo 13, da PCV13, e vou trazer essa discussão na perspectiva do PNI. E logo que eu cheguei aqui, logo no começo, nós tivemos uma reunião com a Pfizer, no começo desse ano, e onde eles apresentaram os dados referentes à incorporação da Pneumo 13. E aqui dentro, dados muito interessantes, enfim, aí quando eu fui questionar a equipe técnica, fui informado de que o PNI já teve uma posição prévia favorável à incorporação da PCV13 e que houve uma discussão interna com especialistas e que isso já era um assunto definido. Se já estava definido, para mim não tinha mais o que discutir, né? E aí eu pedi só para o pessoal levantar as atas das discussões para que a gente pudesse seguir com isso, uma vez que se já estava discutido e decidido, não tinha mais o que a gente fazer. Só que aí eu encontrei um cenário de completa ausência de registro de qualquer discussão aqui dentro do PNI relacionada à incorporação da Pneumo 13, apenas a participação de indicações do PNI na reunião na reunião do final do ano anterior na Conitec. E havia também um clima de certa
não havia concordância entre os técnicos, assim, se realmente era o mais correto a se fazer. Então, o que eu fiz foi, então vou mobilizar a equipe para levantar informações, levantar dados, para que a gente elabore uma posição sobre isso. Mas depois, inclusive, da última reunião da Conitec, que eu participei, eu encontrei aqui no PNI um documento chamado Parecer Relativo à Recomendação Vacina Pneumocócica Conjugada 13-valente para imunização de crianças até 5 anos de idade, contra a doença pneumocócica invasiva e pneumonia, assinada pela doutora Marta Heloísa Lopes, lá do Departamento de Moléstia Infecciosa da Faculdade de Medicina da USP, membro da CETAI, que fez um parecer sobre o dossiê da Pfizer, a pedido da, então, coordenação do PNI, que eu vou apresentar alguns elementos, mas eu tive acesso a esse documento só recentemente. Mas, diante dessa mobilização que nós fizemos internamente para ter uma posição sobre se éramos favoráveis ou não, a primeira coisa que eu fiz foi mobilizar a área de vigilância para levantar informações sobre, enfim, a doença pneumocócica invasiva no Brasil. Primeira informação que nós temos são a situação epidemiológica das meningites. Vou apresentar alguns slides. Com relação ao número de casos, óbitos e taxa de incidência, a gente observa que de 2007 a 2022, houve uma queda de casos de meningite. Aqui nós estamos falando de crianças menores de 5 anos, uma queda que, enfim, aconteceu depois da introdução da vacina e se manteve com um degrau durante os anos epidêmicos e depois o ano de 2022, inclusive com um número absoluto de incidência um pouco maior do que o ano de 2019. O mesmo padrão a gente observa quando a gente olha só os menores de 1 ano de idade. Então, nossos dados da vigilância de meningite mostram que houve queda após a introdução da vacina e manteve essa incidência, número de casos, em patamares mais baixos após essa queda. Outra informação que nós levantamos para formar uma opinião foi dados dos sistemas de informação de mortalidade, do SIM. Aí, aqui, nós pegamos os CIDs de pneumonia. E aí, veja, os CIDs selecionados aqui, inclusive, são um pouco diferentes dos CIDs selecionados na apresentação da Pfizer. E aí, a gente observa também uma queda progressiva dos óbitos de crianças por pneumonia entre os menores de 1 ano. E quando a gente pega 1 a 4 anos, também tem uma tendência de queda com talvez uma inversão da curva entre os anos de 2019, no ano de 2019 e no ano de 2022. E aí, quando a gente vai para os dados, aquele dado anterior que eu apresentei era dados de informação de mortalidade. E aqui eu estou apresentando dados de informação de hospitalização. E aí a gente observa que as hospitalizações por pneumonia entre os menores de 1 ano também apresentaram uma tendência de queda entre 2007 e 2023. E aqui também pegando CIDs diferentes, né, do que foi apresentado anteriormente. E quando a gente olha a mesma seleção de CIDs entre as crianças de 1 a 4 anos, a gente também observa uma tendência de queda das hospitalizações por pneumonia, olhando para as crianças de 1 a 4 anos entre 2007 e 2023. Então, aqui a gente tira a nossa primeira conclusão: não foi observado aumento nos casos de meningite e pneumonia nos últimos anos. Alguém pode questionar, bem, no ano de 2022 a gente observou que em alguns dados apresentam magnitude maior do que comparado ao ano pré-pandêmico de 2019. Só que vale lembrar que nós estamos registrando quedas de coberturas vacinais progressivas de todos os imunobiológicos e para a vacina pneumocócica não é diferente. E os anos de 2019, 2020, 2021 e 2022 foram os anos que registraram as piores coberturas vacinais, o que pode justificar um eventual aumento da incidência de pneumonia, de doença pneumocócica invasiva no ano de 2022. Então, qualquer aumento recente na magnitude da doença pneumocócica invasiva entre crianças no Brasil pode ser atribuído à queda das coberturas vacinais. Então, vamos para os dados de laboratórios, os dados laboratoriais de isolados de Streptococcus pneumoniae. Veja, no relatório do produtor, é citado a rede Cireva, que, inclusive, eu fui até o Adolfo Lutz, estive presencialmente lá para entender a rede Cireva. E aí, a rede Cireva que faria a vigilância de sorotipos de pneumo. O que eu descobri foi que a rede Cireva não existe mais. Tá? O que existe hoje na bacteriologia do Instituto Adolfo Lutz é uma vigilância passiva, onde eles recebem passivamente amostras e, a partir daí, eles fazem as análises. Veja,
essa vigilância ela não é desprezível, tá? E, de fato, ela mostra que o 19A, por exemplo, nos últimos anos, de 2013 para cá, vem aumentando, inclusive figura mostrada em apresentação anterior. Mas veja, essa é uma vigilância pouco representativa para o território nacional. A rede Cireva não existe mais, ela é passiva, ela não é sentinela, e ela, como mostra esse dado aqui, tem quase 2/3 das informações vem apenas do estado de São Paulo, inclusive com grande concentração na capital. Então, veja, a gente valoriza o dado apresentado pelo Adolfo Lutz, mas jamais a gente pode simplesmente assumir que isso é algo que deve ser representativo para todo o território nacional. Então, outra conclusão que nós temos é que nós precisamos instituir uma vigilância sentinela nacional de sorotipos de Streptococcus pneumoniae, que, enfim, é uma necessidade que nós temos. Instituir é uma necessidade. Então, eu vou falar um pouco dos estudos. Eu aqui, assim, os estudos, eles trazem muitas dúvidas, sabe? Porque, primeiro, esse estudo foi um dos estudos citados no dossiê. De fato, ele fala que houve aumento dos sorotipos do 19A nas regiões que mantiveram a PCV10, tá? A PCV13, ela não contribui com a queda do sorotipo 3, tá? Mas, quando a gente olha quando a gente olha o desempenho da PCV10 e a PCV13, o próprio estudo indica que, do ponto de vista geral, não há muita diferença. Então, assim, os estudos, às vezes, quando a gente pega estudos que comparam, de fato, a PCV10 e a PCV13, essa diferença ela não fica tão gritante. E aí, um fenômeno que é interessante destacar é que há replacement, né? Então, assim, por exemplo, os sorotipos não contemplados pela vacina aumentam após a introdução de uma determinada vacina uma vacina pneumocócica. Ou seja, essa vacina conjugada, ela tem problemas no seu conceito. O replacement vai ser um problema independentemente de qualquer vacina que a gente for colocar. Como vocês podem ver aqui, há uma tendência de queda quando há uma introdução da vacina, e aqui é um outro estudo que feito em Taiwan, onde você tem ali o replacement. Então, os sorotipos não contemplados pela vacina, eles tendem a ser mais incidentes após a introdução da vacina. E aí, olhando para o documento técnico feito pela doutora Marta, ela fala o seguinte, aí olhando para o dossiê apresentado pela Pfizer, em que pese as fragilidades presentes nos estudos, pode-se concluir que há evidências clínicas de ambos os produtos são seguros e eficazes para a proteção de doença pneumocócica invasiva em crianças dessa faixa etária. Ou seja, a PCV10 e a PCV13 são equivalentes. Há uma evidência, aí veja bem, eu destaco o levemente favorável ao efeito da vacina PCV13 em comparação com a PCV10 em crianças até 5 anos de idade na prevenção de pneumonia. Esse é um Diretor, parecer... o senhor tem 1 minuto. Estou acabando já. Esse é o parecer baseado no que ela diz sobre os estudos. E óbvio que já foi citado anteriormente, outros estudos mostram que pode haver cruzamento, reação cruzada, ou seja, proteção cruzada de sorotipos que não estão contemplados na PCV10, e alguns estudos mostram isso. E aí, então, assim, os estudos trazem o quê? Muitas incertezas no benefício da substituição. Então, veja, com relação à avaliação econômica, a doutora Marta ela traz algumas observações no que foi apresentado pela empresa. Primeiro que assim, não seria adequado fazer uma avaliação econômica apenas para os 3 sorotipos que diferenciam as 2 vacinas, porque não há dado de base populacional do Brasil. E também não há dados de efetividade apenas para os 3 sorotipos apresentados. E foi utilizada uma estimativa de proteção de 84% para PCV13 de um determinado estudo, considerando apenas os 3 sorotipos, os 3 sorotipos, e a PCV10 foi utilizada uma proteção que é de 65%, baseando-se em outros estudos. Então, houve uma estimativa enviesada de efetividade das vacinas na hora de fazer a avaliação econômica, segundo a doutora Marta. Então, veja, nós temos essas conclusões, tá? E aí eu trago o posicionamento do PNI frente a essas conclusões. O posicionamento do PNI é manter a Pneumo 10 no calendário vacinal das crianças com garantia de abastecimento ao PNI,
ampliar a Pneumo 13 para os grupos especiais dos CRIs, e isso já está sendo feito a partir do próximo manual que nós vamos procurar. Nós vamos estruturar uma vigilância nacional de sorotipos de pneu, uma vigilância sentinelas, e precisamos aumentar a cobertura vacinal. Então, veja, diante das incertezas apresentadas, o PNI conclui que não dá para abrir mão dos investimentos que foi feito até agora na Pneumo 10. Então, não temos elementos que justifiquem a troca. Não falamos que é melhor ou pior, apenas há incertezas estabelecidas. E por isso que nós estamos defendendo essa posição. Muito obrigado. Obrigada, diretor do Departamento de Imunização e Doenças Imunopreveníveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, SVSA, Éder Gatti Fernandes. Peço que o secretário da Sectis, Carlos Gadelha, retome a sua fala para o encerramento desta audiência. Secretário, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer a todas as apresentações feitas pela colega do NAT, pelas empresas e pelo PNI. A gente está buscando aqui um padrão onde cada vez mais as demandas do SUS paute a incorporação tecnológica, né, numa visão em que o desenvolvimento econômico na saúde ele tem que estar sempre voltado, sei que há convergência nessa sala, para garantir o acesso. Portanto, nada mais natural em que a visão do Sistema Único de Saúde presida, né, as decisões de incorporação. Eu queria só um esclarecimento, porque pode ter pessoas que estão nos vendo agora e não acompanharam todo o processo, né? Eu quero dizer, acho que 3 coisas, né? Primeiro, que o processo todo da Conitec é muito rico. Há uma participação social intensa. A Associação Médica Brasileira é membro da Conitec e representa todas as sociedades. Então, não podemos, de modo algum, além do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Nacional de Saúde, ou seja, a Conitec ela é permeada de sociedade civil, de transparência, e que pôde, ao longo deste tempo todo, se manifestar. Isto aqui é apenas uma audiência, depois do relatório final e da indicação, onde, pelo compromisso com a transparência e com a ciência que nós temos, a gente facultou que a empresa demandante, para apresentar os dados e os esclarecimentos adicionais frente a outra tecnologia, por isso as duas estão aqui presentes, pudessem nos esclarecer. Mas eu peço a todos, né, houve um processo de consulta pública amplo. Tá? Então, eu peço a todos que digam o seguinte: não houve em nenhum momento, por parte dessa instituição que sobreviveu ao negacionismo, eu quero dizer, sobreviveu à negação da ciência, sobreviveu àqueles que queriam introduzir a cloroquina no Brasil como alternativa para o tratamento da Covid. Então, que é uma instância que tem que ser saudável, que a sociedade civil está, sim, representada em todo o processo. Então, eu agradeço os elogios, né, a ter convocado essa audiência pública, mas eu enfatizo que houve a participação intensa em todo o processo, onde essa audiência pública representa um estágio adicional, opcional, e que foi deliberado por mim, como agente público responsável pela incorporação tecnológica, para que fosse dado todos os direitos de esclarecimento necessários, adicionais. Nós não estamos recriando o processo da estaca zero. Por favor, elementos adicionais para a gente poder caminhar. A segunda questão que eu também queria falar, porque é cara a minha trajetória acadêmica, né? A gente tem aqui, não podemos desconsiderar a mudança que teve pós-pandemia. Será que a falta de vacinas no mundo não foi um problema econômico? Será que a falta de ventiladores, que eu vi ventiladores sendo importados pela Fiocruz, sendo retirados de avião por problema econômico, não é uma questão econômica?
Por que a avaliação econômica ela só é restrita a certos parâmetros e certas questões e não a outras questões? Hoje, a Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde, e aí eu até queria muito convidar aqui os produtores presentes, os 3 produtores presentes, nos ajudem a reduzir a vulnerabilidade econômica do SUS. O mundo mostrou na pandemia que quem tinha vulnerabilidade econômica na saúde deixou sua população morrer e não garantir o acesso universal à saúde. Então, eu queria, né, fazer essa manifestação que o nosso problema não é um problema econômico alheio à saúde, né? Talvez, se a gente tivesse conseguido chegar primeiro na pandemia, talvez, se a gente tivesse conseguido ter uma visão científica e responsável, talvez a gente tivesse conseguido salvar centenas de milhares de vidas a mais nesse país. Se não tivesse a produção do Butantan e da Fiocruz na Covid, talvez 200 mil vidas a menos nós teríamos, né? Então, eu quero dizer que a gente tem que avaliar o conjunto. Não há como, no contexto da Conitec, isso eu faço, né, essa manifestação, que vocês nos ajudem também a reinventar uma estrutura pública que resistiu e que precisa ser fortalecida no seu compromisso com a ciência, com acesso universal, né? Então, eu acho que são os esclarecimentos que eu tenho que dar como secretário e, ao mesmo tempo, dizer que foi muito ricas as apresentações aqui feitas. Eu entendo, né, por vezes, o componente também são investimentos de décadas das instituições, todas aqui envolvidas, né? Talvez no ativo do conhecimento, que talvez é o ativo mais estratégico do mundo contemporâneo, na área da saúde, ele é decisivo, tá? E que, a partir do que foi comentado aqui, eu me sinto com as informações necessárias para uma reflexão final, com relação à incorporação, aos próximos passos que a gente tem que ter, mas eu não queria que nenhum dos agentes que está aqui presente desistisse, né? Ou, melhor dizendo, em vez de desistir, deixasse de ser estimulado a investir no Brasil. O SUS merece, a nossa população merece. Nós temos o maior sistema público universal do mundo em termos de população, e a pandemia mostrou que quem não tem capacidade tecnológica, de inovação e capacidade econômica não garante a vida. E nós estamos aqui no compromisso primeiro do Ministério da Saúde, né, que é garantir a vida, não apenas hoje, mas garantir a vida frente às futuras pandemias, a capacidade científica e tecnológica de resposta e a capacidade da gente poder atender ao objetivo da Agenda 2030 de não deixar ninguém para trás. O que a gente viu na pandemia da Covid é que grande parte da população mundial, por falta de capacidade científica, tecnológica e econômica, foi deixada para trás. Nós assistimos a uma desigualdade antiética no mundo, aonde boa parte da população mundial ficou sem ter uma vacina, enquanto alguns países tinham adquirido 4 vezes mais doses de vacinas do que toda a sua população. Então, a gente tem que considerar isso tudo. Eu só posso pedir o apoio, eu peço apoio, sim, à sociedade que nos assiste, não apenas a quem está nessa sala, para a gente proteger esta pérola do Sistema Único de Saúde, chamada Conitec. Se a gente não tiver uma instância de confiança pública, comprometida com a ciência, com a discussão aberta, transparente, nós não vamos viabilizar o acesso universal no nosso país. Aquela decisão, em algum momento difícil, né, da decisão de incorporação, de não incorporação,
uma decisão de aguardar melhor, né? Ou seja, estou falando aqui em termos genéricos, tem situações muito mais dramáticas, onde a gente não tem nenhuma alternativa, né? Que a gente tem que às vezes, ter menos dados, menos informação para tomar decisão, né? Mas que a gente possa proteger o SUS e proteger as instituições do SUS. Eu acho que isso é fundamental. E a gente não há nenhum sistema universal do mundo. Eu queria que a população que nos assiste saiba disso. Nenhum sistema que garante o acesso integral, universal e equânime à saúde prescinde de uma instância que faça avaliação tecnológica. Aonde não existe instância de avaliação tecnológica, a saúde não é igual para todos. A saúde para rico e a saúde para pobre. A saúde para quem pode comprar e a saúde para quem não pode comprar. O nosso compromisso é garantir a saúde universal. E aí, nessa perspectiva, a contribuição tecnológica, científica, é absolutamente decisiva. Tá? Então, eu faço aqui um grande agradecimento. Quero dizer que eu admiro todas as instituições que estão aqui presentes, que eu confio nessa interação com a sociedade e que temos aqui os elementos para poder encaminhar o processo decisório previsto na nossa legislação vigente. Tá? Eu queria aqui dar por encerrado, não sei se quem faz isso a nossa mediadora, né? Acho que sim, né, Marina? Isso, obrigada, secretário. Você e eu encerro aqui a minha fala para que a Marina possa fazer a conclusão do nosso evento. Mas eu insisto, última frase, as decisões tomadas num determinado momento, elas evoluem, e eu acredito que hoje o horizonte de inovação tecnológica em saúde nos permite ser otimistas de que a gente vai colocar a inovação, a tecnologia a serviço da vida e do acesso universal. As decisões que vamos encaminhar, elas podem ser vistas também como um estímulo para a continuidade de plataformas tecnológicas e plataformas de inovação dos agentes que estão aqui presentes ou de outros agentes. Aliás, a gente gosta de diversidade, a gente gosta de instituições, empresas, pesquisadores talentosos que estão surgindo a cada momento que possam contribuir com o nosso SUS. Então, eu quero aqui fazer a primeira audiência pública da minha atual gestão, e eu quero fazer aqui uma exortação mesmo para que a gente continue trabalhando numa estratégia de inovação para garantir o acesso universal, equânime e integral que está previsto na nossa Constituição. Muito obrigado. Agradeço ao secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde, a SecTix, Carlos Gadelha. Esta audiência foi transmitida ao vivo pelo canal da Conitec no YouTube e a gravação será disponibilizada posteriormente no site da Conitec, no endereço gov.br/Conitec. As informações compartilhadas aqui estão sendo registradas em ata, que também ficará disponível para acesso na página oficial da Conitec. Agradeço a participação de todos. Boa tarde. Boa tarde. Gente, a vida dela é... Boa tarde. Boa tarde.